É muito comum que nós desejamos viver um cristianismo tranquilo. Isso está muito de moda por aí. É comum que este querer viver um cristianismo tranquilo nos dê a ideia de um cristianismo aberto, de um cristianismo inclusivo, de um cristianismo progressista, por assim dizer. Isto aqui está errado? Não. E por que não? Porque o Evangelho, ele reconhece todas essas realidades. Só que essas realidades não podem ser vistas de maneira unilateral. E quando nós vemos isto de maneira unilateral, sem ter a compreensão global do Evangelho, nós corremos o risco de agir também de maneira unilateral. Porque não basta somente requerer que o cristianismo seja isto ou aquilo, quando o cristianismo exige de cada um de nós uma responsabilidade. Responsabilidade significa cultivar aquilo que nós temos, porque nós sabemos que aquilo que temos terá um lucro ou terá um prejuízo. O que estou querendo dizer é isso aqui. Todo mundo sabe muito bem que se trabalha, consegue obter resultados deste trabalho. Se trabalha bem, a possibilidade que o resultado seja positivo é muito alta. Aí nós podemos perguntar para os coroinha, né? Lucas, já passou de ano? Sim ou não? Então já passou de ano. Passou, muito bem. E por que você passou de ano? Porque eu estudei. Simples assim. Ou seja, por que alguém passa de ano? Porque alguém estuda. Não tem segredo. E isso aqui não exige nem a fé para entender. Isso aqui é uma relação humana. Se nós fazemos bem aquilo que nós somos chamados a fazer, nós vamos obter o resultado. Pode acontecer que tenha uma variante estranha uma variante que não estava dentro do controle? Pode ser que sim. Mas a variante, ela não depende da tua força. A variante, ela é algo que acontece fora, e por isso, se aconteceu, foi, por assim dizer, entre aspas, um azar. Muito bem. Agora, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que se nós vivemos o nosso cristianismo de maneira profunda, não basta estar do alto do pedestal dizendo como as coisas devem ser. Nós temos que, em italiano se diz pastare la mano, nós temos que colocar a mão na massa, né? Nós temos que, com responsabilidade, colocar os nossos talentos ao serviço do Senhor. E se isso não acontece, o resultado pode ser inclusive trágico. E é interessante que as duas leituras dos últimos 2 domingos, domingo passado e deste, nós temos exatamente esta advertência sobre o nosso talento. Na semana passada nós vimos as jovens imprudentes. Elas não estavam muito aí para o que estava acontecendo. E no momento de encontrar o esposo, elas tiveram com a porta fechada na cara delas, e eu não vos conheço. Imagina a dor de alguém ouvir de uma pessoa que se sabe intimamente ligada, dizer, eu não te conheço, eu não quero saber de você. Mas a culpa era do esposo? Não. A culpa era delas, que sabendo o caminho que tinha que seguir, o óleo que tinha que portar, elas simplesmente desconsideraram esta realidade. E no evangelho de hoje, nós temos o servo mau, o servo que, sabendo e tendo recebido um talento do seu Senhor, ele não quis frutificar aquele talento, ele simplesmente o enterrou. Final da história dele, vai para o lugar onde tem choro e ranger de dentes. Não estou querendo aqui assustá-los, meu Deus, que não, o inferno ele existe, e todo mundo aqui tem que ter consciência disto. Mas existe neste momento algo muito maior que o inferno, a capacidade, a possibilidade de responder à graça de Deus.
É isso que nós temos que nos concentrar. Não por medo do inferno que existe, mas pelo fato de que Deus nos deu algo grande. E porque nos deu algo grande, nós somos chamados a corresponder à grandeza deste chamado. Meu querido irmão e minha querida irmã, você recebeu um talento. E o talento, a gente pode usar outro nome, você recebeu um dom de Deus. Se preferir ainda um outro sinônimo, você recebeu graças de Deus. Você recebeu a graça. E esta graça não é chamada a estar escondida. Esta graça é chamada a frutificar. E nem frutificar somente para você. Em primeira pessoa ela frutifica para você, óbvio. Mas a sua graça é chamada a frutificar para todos. E a partir do momento que você nega as graças que você recebeu, além de estar fazendo um mal para você, você está fazendo um mal para a comunidade. Porque todo mundo aqui espera que você coloque o seu talento à vista, que você coloque o seu modo, as graças que você recebeu, de maneira a contribuir com o coletivo. Isto aqui não é comunismo, não. Isto aqui é cristianismo. Exatamente porque o talento que você recebeu, um outro não recebeu. E o seu talento pode ajudar na edificação da comunidade, na edificação da sociedade. E é por isso que precisa tomar consciência de que nós recebemos um talento. E tomar consciência que a responsabilidade sobre este talento, ela vai nos levar para um lucro, o lucro que é a glória de Deus, que é muito maior do que aquilo que esperamos. Se pegarmos aquele que recebeu 5 talentos e aquele que recebeu 2 talentos, no final das contas, além de ter recebido mais, o dobro, eles entraram nos prazeres do seu Senhor. Ou seja, eles entraram na graça, na vida do Senhor. E isto aqui é maior do que os talentos deles, mesmo que eles tenham frutificado. É maior. E o cristão, quando ele trabalha para a glória de Deus, e o cristão, quando ele trabalha... Oi, Pedrinho. É o Pedrinho, esse é o nosso tesouro, o Pedrinho. É um amor de Deus para nós. Ele é o nosso talento também, que a gente cuida, né, Pedrinho? Muito bem. Então, veja, à medida que nós trabalhamos com o nosso talento, e este talento cresce, todos os irmãos, eles são abençoados por isso, você é abençoado por isso, a igreja é abençoada por isso. Quando você enterra o seu talento, você está simplesmente tendo um prejuízo muito maior. Porque à medida que com o talento você tem um lucro maior, se você não atua o seu talento, você tem um prejuízo maior. Porque aquele ali pensou que bastava devolver ao patrão aquele 1 centavo lá, aquele 1 talento que ele tinha. Na verdade, ele perdeu a vida dele. E esse é o problema nosso. Se nós deixamos de lado os nossos talentos, nós estamos deixando de viver, estamos deixando de atuar a nossa vida, e aquilo que nós temos de maior talento é a nossa vida. E nesta vida recebemos as graças para poder vivê-la bem. E aqui não tem nenhum segredo místico, nenhuma coisa que, ai meu Deus, o que é o talento que eu recebi? O talento que você recebeu, você descobre no teu dia a dia, no teu cotidiano. É lá na tua família, é no teu trabalho, é na tua escola, é no teu bairro, é lá no condomínio onde você mora, é no trânsito. Os nossos talentos nós descobrimos nas coisas cotidianas. E ninguém aqui é chamado a utilizar o talento para coisas extraordinárias. Algumas pessoas tiveram a graça de fazer coisas extraordinárias, mas a grande maioria das pessoas, e o cristianismo, ele não é marcado por coisas extraordinárias. Ele é marcado pelo ordinário. E o ordinário é extraordinário. Isto aqui é bonito e a gente não percebe. Luquinha, quantas horas por dia você estuda? 1h30. Muito bem. Se somar todas as horas que você estudou esse ano, quanto dá? Brincadeira, você não vai conseguir fazer essa conta, né? Tadinho, o padre também é do mal, né? Tá, vamos colocar que você estuda 1 hora por semana ou por dia. Você estudou 5 horas por dia. O que é tanto? Se a gente for ver no final da semana, o Lucas estudou 5 horas, fazendo um pouquinho do ordinário dele. Ele alcançou algo grande. E o que maior ele alcançou?
a graça de ter passado de ano e o ano que vem começar uma coisa nova, uma vida nova na vida dele. Esta é a lógica do Evangelho. Se nós fazemos as coisas do nosso cotidiano, o nosso extraordinário começa a aparecer. Mas nós não temos que buscar o extraordinário. Nós temos que buscar o extraordinário no ordinário. Seria isso. Para e pensa. Todo dia você acorda de manhã e vai trabalhar. Isso é uma coisa muito extraordinária. Acordar todo dia no mesmo horário, pegar o trem, o ônibus, pegar o carro, pegar o trânsito, tomar café na mesma padaria. A gente faz sempre as mesmas coisas. E isto aqui são os nossos talentos sendo atuados. E esses talentos sendo atuados, eles nos levam ao extraordinário. Ou seja, a perceber que Cristo está presente em absolutamente tudo aquilo que vivemos. Que Cristo está conosco dentro da nossa vida. E é o seu extraordinário, melhor, é o seu ordinário que recebe o brilho extraordinário da eternidade. Ou seja, quando você vive bem o seu ordinário, ali você encontra o extraordinário do eterno. E este extraordinário do eterno resplandece no seu modo de agir, no seu modo de ser. E esconder isso seria um grande erro. Mas aí, além da questão da responsabilidade, nós temos uma outra questão. Mas não seria injusto este patrão que foi para o estrangeiro ter deixado 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para aquele lá? Se nós pensarmos com uma cabeça comunista, seria um erro tremendo. Porque na cabeça do comunista, a coisa mais importante é que todo mundo tenha tudo igual. E isto não acontece. Por quê? Porque nós não somos iguais, porque cada um é um. Nós somos iguais em dignidade. Mas cada um aqui é uma pessoa individual, que recebeu talentos. Muito bem. Qual que é o problema? O problema é quando nós não usamos plenamente os talentos que recebemos. Porque o Evangelho vai nos dizer segundo a própria capacidade. Santa Teresinha do Menino Jesus teve esta contemplação. Num determinado momento ela olhou diversos copos pequenininhos de licor, xícara de café, copo de leite grande, diversos copos. E ela percebeu que o que faz do copo o copo é a capacidade dele ser cheio. O que faz da nossa vida uma vida plena é a capacidade de vivê-la em plenitude. E quando nós vivemos a nossa vida em plenitude, quando nós temos o nosso copo cheio, a capacidade da nossa vida cheia, agora nós somos felizes. E nós vamos compreender o talento que Deus nos deu. Por isso, não tenha medo de assumir o seu talento. Não tenha medo de viver plenamente a vida que você recebeu. De ter a sua existência cheia de Jesus, cheia de Deus. Ter a sua existência, ter a sua vida cheia da graça do Senhor. E isso é muito importante para que nós possamos compreender a responsabilidade cristã dentro da nossa vida. Termino hoje com a imagem de um filme. Feriadão, Chuva, ninguém sabe o que vai fazer. Então, quando você chegar na tua casa, hoje ou amanhã, você pode assistir um filme indiano que se chama Como Estrelas na Terra. Não sei se já assistiram esse filme. É muito legal. É um filme de Bollywood, da Índia. E este filme conta a história de um professor de matemática que encontrou com um aluno que tinha dificuldades matemáticas, mas tinha outros talentos. Este professor então chama os pais deste aluno, chama a direção da escola e começa a trabalhar de tal modo a que o talento daquele menino pudesse ser visto e desenvolvido. À medida que esse menino vai desenvolvendo o seu talento, todos os outros não têm mais vergonha daqueles defeitos dele, mas não tem vergonha também de mostrar aquilo que tem. E aí a comunidade escolar ela começa a se enriquecer, e ela começa a ganhar cores bonitas, e tem festivais, e toda a comunidade começa a ficar grande, exatamente porque aquele ali tem o seu talento e ele está usando o talento dele, mas teve alguém que o ajudou. O seu talento também ajuda cada um de nós, e se você utiliza-o pela graça e pela glória de Cristo, nós podemos ver a beleza de Jesus e os traços da vida cristã, que é sempre muito bela. Que Maria Santíssima nos ajude
e que possamos no dia de hoje pedir a Deus a graça de colocar em ato o talento que nós recebemos do próprio Deus. Que assim seja. Amém.